vamos recapitular aqui algumas conversões de binários decimais e hexadecimais. É muito importante que vocês, se já sabem fazer este cálculo e se estão perfeitamente familiarizados com o cálculo, continuem a usar o vosso método. Eu vou usar um método que é o método que eu utilizo habitualmente, não é nem melhor nem pior que o vosso, é o meu, e como tal vocês deverão usar sempre o método que vos for mais favorável. Se considerarem que o meu é mais simples, podem adotar o meu. Se acharem que o meu é mais complicado e já fazem da vossa maneira, então devem continuar. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui a representação de 8 bits, de um valor binário de 8 bits. Portanto, são uma sequência de 8 dígitos binários. Vou pôr aqui 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma sequência de 8 bits, que são 8 dígitos binários, porque bit significa binary digit. E basicamente o que é que eu sei? Eu sei que na notação binária a base é a base 2. Portanto, em todas estas posições, nestas 8 posições, eu tenho uma base 2. E o que é que eu sei que é diferente? 4, 5, 6, 7, 8. O que é que eu sei que é diferente? É a posição em que cada um dos meus valores binários têm. Começando no 0, eu tenho aqui que esta é a posição 0, posição 1, 2, 3, 4, até chegar ao 7. Então, a forma de converter um número binário em decimal é tão simplesmente isto. Eu tenho o valor da posição a ser expoente da base 2. Então, eu faço 2 levantado a 0, 2 levantado a 1, 2 levantado a 2, 2 levantado a 3, 2 levantado a 4, 2 levantado a 5, 2 levantado a 6, 2 levantado a 7. E agora vocês reparem nisto. Eu tenho aqui um 0, tenho aqui um 1. Eu vou ter que multiplicar o resultado de cada uma destas potências pelo seu valor binário. E por fim, vou somar todos os valores decimais obtidos para chegar ao valor decimal. Então o que é que eu sei? Eu sei que tenho aqui um 0, que significa que, quando eu fizer esta multiplicação, 2 levantado a 1 vezes 0 vai dar 0, porque o 0 é o elemento absorvente. O 1 é o elemento neutro. Então o que é que eu sei? Sei também que aqui tenho um 0 que vai corresponder aqui a 0, porque 2 levantado a 5 vezes 0 vai dar 0. Então, no fundo, que operação matemática é que eu vou fazer? Eu vou fazer o 2 levantado a 7 mais o 2 levantado a 6. O 2 levantado a 5 é multiplicar por 0, não vou fazer. É o 2 levantado a 4 mais 2 levantado a 3 mais 2 levantado a 2. O 2 levantado a 1 também é multiplicar por 0, portanto não vou fazê-lo. E vou fazer o 2 levantado a 0. Então agora o que vou fazer é esta operação. E vou chegar à conclusão que 2 levantado a 7 são 128, 2 levantado a 6 são 64, 2 levantado a 5 seriam os 32, 2 levantado a 4 são os 16, 2 levantado a 3 são 8, 2 levantado a 2 são 4, 2 levantado a 0 é 1. Se eu somar estes valores todos, eu vou obter o valor 221. Então significa isto que esta sequência binária de 110, 11101 corresponde ao valor 221 em decimal. Mas não existem só valores binários de 8 bits. Vou fazer aqui um mais pequeno. Por exemplo, 10011. Portanto, estes 5 bits. O que é que eu sei para começar? Tenho aqui 2 zeros, portanto não vou contar com eles. O primeiro 1 vai corresponder a 2 levantado a 0. O segundo 1 vai corresponder a 2 levantado a 1. O terceiro 1 seria 2 levantado a 2. O quarto 1, 2 levantado a 3. O quinto 1 é 2 levantado a 4. Então, isto vai dar 2 levantado a 4, mais 2 levantado a 1, mais 2 levantado a 0. No fundo, são 16 mais 2 mais 1, ou seja, 19. O valor binário 10011 corresponde ao valor decimal 19. Volto a dizer, se vocês têm um método mais simples de fazer esta conversão, continuem a utilizá-lo. Agora vamos fazer o processo contrário. Vamos pegar no valor decimal, por exemplo, 229, e vamos convertê-lo num valor binário. 229. Então vamos lá. Primeiro, a conversão de decimal para binário é feita sempre fazendo a divisão por 2. E percebendo se obtemos resto 0, se obtemos resto 1. Se obtemos resto 1,
significa que naquela posição do binário vamos ter o valor 1. Se obtemos resto 0, significa que naquela posição do binário vamos ter o resto 0. Vamos ter o valor 0. O que é que vai acontecer? Começamos a escrever o binário de que forma? Da esquerda para a direita, ou escrevemos da direita para a esquerda? É sempre da direita para a esquerda. Portanto, a divisão que nós vamos fazer sucessiva vai nos dando os valores binários sempre da direita para a esquerda. Portanto, quando fazemos a primeira divisão, 229 por 2, vamos obter a primeira posição binária mais à direita. E isto faz sentido por uma razão, porque significa que nós, quando fazemos a conta, começamos a fazer esta operação, nós não sabemos quantos bits vamos obter. E como não sabemos, não conseguimos estar a fazer o valor da esquerda para a direita. Temos sempre que fazer da direita para a esquerda. Então vamos começar. Vamos fazer a divisão por 2. Vamos calcular, portanto, vai haver aqui o quociente. Vamos ter também o resto. E está feito. E o que é que nós sabemos? Sabemos que no binário nós vamos do 0 até n. Ou seja, estamos a construir o binário da direita para a esquerda. Então vamos começar. 229 a dividir por 2. Qual é o quociente? O quociente são 114. 114 vezes 2, 228. Resto 1. O que é que nós sabemos? A primeira posição do binário vai ser 1. Qual é o valor que nos sobra? 114. Vamos dividir 114 por 2. E vamos fazer isto até chegar ao 0. 114 a dividir por 2 dá 57. 57 vezes 2, 114. Logo dá resto 0. Segunda posição do binário é um 0. 57 a dividir por 2. 57 a dividir por 2 dá 28. 28 vezes 2, 56. Resto 1. Terceira posição do binário é 1. Vamos continuar com o 28. 28 a dividir por 2. 28 a dividir por 2 dá 14. 14 vezes 2, 28. Portanto, o resto 0. Quarta posição do binário é um 0. 14 dividido por 2 vai dar 7. 7 vezes 2, 14. Resto 0. Quinta posição do binário é um 0. 7 a dividir por 2 vai dar 3. 3 vezes 2, 6. Resto 1. Sexta posição do binário é 1. 3 a dividir por 2. 3 a dividir por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Mais 1, 3. Falta aqui 1. Colocamos aqui 1. 1 a dividir por 2. 1 a dividir por 2 dá 1. 1 vezes 2... desculpem, dá 0. 0. 0 vezes 2, 0. Para 1 dá 1. Cheguei ao 0, vou parar a minha conta porque a última posição binária é 1. Significa isto que 229 em decimal, quando convertido em binário, dá o valor binário 111000101. Ok? Se quisermos fazer rapidamente a conversão para perceber se este valor binário dá o mesmo valor em decimal, o que é que tínhamos que fazer? Tínhamos que fazer 2 levantado a 0, mais 2 levantado a 1, mais 2 levantado a 2, mais 2 levantado a 3, mais 2 levantado a 4, mais 2 levantado a 5, mais 2 levantado a 6, mais 2 levantado a 7. O que é que nós sabemos? A segunda posição é um 0, segunda posição corta, terceira não, quarta e quinta posição. Terceira não, quarta e quinta posição. Então o que é que temos aqui? Temos o 2 levantado a 7. 2 levantado a 7 são 128, mais 2 levantado a 6, 64, 2 levantado a 5, 32, 2 levantado a 2, 4, 2 levantado a 0, 1. Se somarmos 128 com 64, com 32, com 4 e com 1, 128 mais 64 mais 32 mais 4 mais 1, obtemos o valor
de 229. Exatamente o mesmo valor que nós tínhamos aqui. Volto a dizer, se a vossa forma de cálculo é mais simples, continuem a utilizá-la. Esta foi apenas a minha abordagem e a minha conversão. Agora um pouco diferente. Do hexadecimal para o decimal. Vou escrever aqui um valor hexadecimal. B93C. B93C. O que é que eu sei? Se isto fosse um valor binário, eu sabia que a base eram 2 em cada um destes dígitos. Mas aqui eu tenho uma base 16, porque é um hexadecimal. Então eu tenho 16, 16, 16 e 16. 16 levantado a 0, 16 levantado a 1, 16 levantado a 2, 16 levantado a 3. E se fosse no binário, o que é que eu fazia? Eu multiplicaria pela posição. Só que 16 levantado a 2 vezes 9 faz sentido. 16 levantado a 1 vezes 3 faz sentido. Mas 16 levantado a 3 vezes B, matematicamente não faz sentido. Tal como 16 levantado a 0 vezes C, matematicamente também não faz sentido. Então é para isso que nós precisamos ter aquela tabela que tínhamos aqui nos slides atrás, onde tínhamos assim, decimal e hexadecimal, onde no decimal do 0 ao 9 havia correspondência direta do 0 ao 9 no hexadecimal, mas depois no decimal 10, 11, 12, 13, 14 e 15 já não havia, porque era o A, o B, o C, o D, o E e o F. Então, o que é que nós temos que fazer? Substituir naquela operação de multiplicação o B e o C. Ou seja, o B substituímos por 11 e o C substituímos por 12. Então, esta conversão é feita assim. 16 levantado a 3 vezes o B, que corresponde ao 11. Mais, porque não se esqueçam que no final nós temos que somar isto tudo. 16 levantado a 2 vezes 9, mais 16 levantado a 1 vezes 3, mais 16 levantado a 0 vezes o C, que corresponde ao 12. Ou seja, nós temos 11 vezes 4096, mais 9 vezes 256, mais 16 vezes 3, mais 1 vezes 12. O resultado disto tudo são 47.420. Ou seja, o número hexadecimal B93C corresponde ao valor 47.420 decimal. Agora vamos fazer a conversão contrária, que é, já temos um valor decimal, 47.420, e vamos tentar chegar ao valor hexadecimal. Como é que isto se faz? Faz-se com divisões sucessivas, não por 2 como era no binário, mas sim por 16. E vamos ficar com a parte inteira do número e vamos pegar na parte decimal, vamos multiplicar pelo 16 e obter um número inteiro que é o resto. Então vamos lá. 47.420 a dividir por 16 dá 2.963,75. Primeiro passo. A parte inteira passa cá para baixo para continuarmos a operação. Divisão por 16. A parte decimal vai multiplicar por 16. Para quê? Para obtermos o resto. Ou seja, 0.75 vezes 16 dá 12. 12 significa que obtivemos a primeira posição hexadecimal, também, tal como o binário, da direita para a esquerda. Ou seja, a primeira posição hexadecimal é o 12. Vamos continuar. 2.963 a dividir por 16 dá 185,1875. O que é que vamos fazer? Vamos pegar na parte inteira para continuar a operação. Vamos pegar na parte decimal e vamos multiplicar por 16 para obter o resto. 0,1875 vezes 16 dá 3. Ou seja, a segunda posição a contar da direita do hexadecimal é um 3. 185 a dividir por 16 dá 11,562,5.
que é que nós sabemos? Parte inteira passa cá para baixo para voltar a ser dividida por 16. E a parte decimal vai então multiplicar pelo 16 para obtermos o resto. E 0,5625 a multiplicar por 16 dá 9. Temos a terceira posição hexadecimal. A contar da direita. 9. 11 a dividir por 16 dá 0,6875. O valor inteiro 0. A parte inteira 0 diz-nos que vamos parar por aqui. 0,6875 vezes 16 para obter o resto vai dar 11. A quarta posição hexadecimal é 11. Ou seja, em termos hexadecimais, nós já temos aqui um conjunto de 4 dígitos, só que 2 deles não nos representam um valor hexadecimal válido. O 11 e o 12 não são representações hexadecimais válidas. Então teríamos que olhar para aquela tabela que desenhámos no slide anterior e olhar a que é que corresponde o 12 e a que é que corresponde o 11. O 11 corresponde a um B, o 12 corresponde a um C. Então, onde eu tenho o 11 vou colocar um B, onde tenho o 9 a correspondência é direta, onde tenho um 3 a correspondência é direta e onde tenho um 12 vou colocar um C. Então, o número 47.420 decimal, convertido em hexadecimal, dá o B93C. Olhando para o slide anterior, em que partimos do valor hexadecimal B93C, obtivemos o mesmo valor decimal de 47.420. Volto a dizer, é meramente uma abordagem a esta conversão. Se vocês utilizam outra, continuem a utilizar aquela que vos for mais conveniente e que não vos faça confusão.